Assembleia de Deus, harmonia. Meus queridos, agora eu quero convidá-los para a gente ler uma passagem bíblica no livro de Jeremias. Jeremias, nós iremos ler apenas o verso 5, capítulo 1 e o verso 5 estará como uma base para a nossa fala de hoje. Jeremias 1 e 5. A igreja localizou? Diga amém. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Amém? Ó Deus, nesta noite em que nós juntos aqui estamos, para mais uma vez receber a tua mensagem, a tua advertência, a tua palavra, que representa muito para cada um de nós, posto que ela é a luz que nos ilumina neste mundo, nos orienta, nos dá a direção certa, bem como ela é também aquilo que nos mantém como alimento, como pão e como água. Que nesta noite ela nos corrija, nos edifique, nos exorte e nos console. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assentos. Meus queridos, aqui está o Deus dos céus, diante de um cenário relativamente complicado e difícil, no que tange ao povo que ele tirou do Egito e levou esse povo a uma terra boa, fértil, onde o povo prosperou do ponto de vista material. Entretanto, este povo se rebelou contra Deus. Isto chocou os céus, o universo, porque um povo que fora tão bem tratado pelo Senhor, agora estava esquecendo Deus. Mas como Deus é amor, e Ele é o Deus das oportunidades, Ele estava agora no ano 626 antes de Cristo, portanto cerca de 2643 anos atrás, falando esta palavra a um jovem, filho de um sacerdote, ainda em torno aí dos seus 20 anos de idade, e Deus estava dizendo para ele que o seu plano na vida deste moço era desde a sua formação no ventre da sua mãe. E Deus, que é conhecedor de tudo, falava para ele dizendo: olha, eu te conheci, eu te escolhi desde o ventre, para que você possa falar a minha palavra ao povo. E o povo era este, a nação de Judá, com a capital em Jerusalém,
E Deus estava então levantando-o, mas ele se assustou com aquela grande convocação. E como as fragilidades humanas não são apenas de alguns, ele se sentiu inteiramente desafiado para aquela missão. E ele disse para Deus algumas coisas, dizendo: Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não tenho essa habilidade para falar, eu não me sinto capacitado, amadurecido o bastante para uma missão tão grandiosa. Mas esse Deus de amor que se relaciona com a gente o tempo inteiro, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é coerente, Ele é adequado em nos falar. Aí ele chega para Jeremias, quando ele faz essa colocação para Deus. Aí Deus diz o que está aqui no verso 7, entretanto o Senhor me orientou, dizendo ele: não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Jeová. Então o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Então esta foi a fala divina a Jeremias depois que ele fez essa alegação de impossibilidade. Deus vem, toca, coloca as palavras em sua boca e o comissiona para a grande missão. E agora este jovem é levantado como este profeta, habilitado por Deus para fazer a sua grandiosa obra. E eu gostaria de, na noite de hoje, analisar com vocês algumas dessas falas desse profeta ao povo, a esta nação que tinha dado as costas para Deus. Este povo que antes tinha fidelidade a Deus, que antes honrava o Senhor, e agora estava nessa situação. Então, o primeiro aspecto da mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês foi a mensagem inicial aqui dele dizendo, no capítulo 2, verso 1, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua novidade. Todos os que intentavam devorá-los eram tidos por culpados, e mal vinham sobre eles, diz o Senhor. Então o que é que Deus está falando aqui através desse profeta
à nação de Judá. Deus está dizendo: olhe, eu me recordo, eu me lembro da época em que vocês eram simples, da época que vocês me amavam de verdade, da época que vocês me davam ouvidos, da época que vocês eram verdadeiros adoradores. Deus estava dizendo: eu tenho esta memória acerca de vocês. Eu me lembro de todo o esforço de fidelidade e de esforço para me seguir que vocês tiveram. E vocês me seguiram numa terra deserta, onde não havia nenhuma possibilidade de alguém habitar. E com vocês, com os vossos pais, durante 40 anos eu estive alimentando-os com pão descido dos céus todos os dias, fazendo com que eles bebessem água tiradas de uma rocha, posto que no deserto não há como os rios correrem facilmente. E Deus começa a dizer para esse povo de tudo isto que Ele tinha acompanhado esse povo e visto a fidelidade deles. Então Deus vai e traz à memória do povo a história de dedicação e de amor do passado. Aquilo tinha ficado para trás. Eles tinham esquecido este Deus, mas Deus começa exatamente trazendo à tona esta memória do povo. E para a gente fazer uma aplicaçãozinha rápida aqui, como que está a tua fidelidade hoje? Será se Deus está com saudade do teu passado? Você está servindo a Deus com o mesmo fervor de antes? O fervor da tua devoção tem diminuído ou aumentado? A Bíblia nos convoca para um caminho de sucesso, de glória cada vez mais fulgurante. O caminho do justo é como a luz da aurora, que deve ir brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A tua caminhada tem sido uma caminhada assim, de ascensão ou de decadência? Deus está te dizendo hoje que se lembra da tua história, que está interessadíssimo em tua história. Ele, o ressurreto, Jesus, lá no Apocalipse, repetiu várias vezes: eu sei as tuas obras. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Volta, retorna, te preocupas. Veja se você não largou o primeiro amor. O nosso primeiro amor é o Senhor nosso Deus. O fundamento da nossa existência, o primeiro mandamento dado por Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e todas as pessoas. Esse é o primeiro, essa é a base. Sem este amor não vale, não adianta. Mas passemos à frente. Deus vai e fala desse passado de glória que o povo tinha tido. E em seguida, veja, eu quero destacar agora na fala desse mesmo profeta o seguinte: Deus pergunta, por quê este povo o abandonou? Alguém pode dizer, como pode alguém abandonar a Deus? Veja que pode estar aqui, olha.
Jeremias 2:5. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim? Ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentidos. Ninguém que esquece Deus, que coloca Deus em segundo lugar, pode conseguir qualquer sucesso na existência. Ainda que ele venha ganhar o mundo todo, ele não está fazendo absolutamente nada. Porque ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? O que é que ele vai dar em troca de sua alma? O quê? Então ele está dizendo aqui: vocês esqueceram de mim, vocês me deixaram e vocês saíram em busca do nada, do vazio. Por mais que vocês lutem, vocês estão apenas batendo no ar. Vocês não terão chão, vocês não terão teto, vocês não terão proteção. Chegará o momento que o ouro perderá o valor, a prata enferrujará. É isso que está dito. Os significados dos recursos deste mundo perderão completamente o seu significado. De nada valerá o ter bens e recursos materiais se a tua alma não estiver encaixada em Deus. Se ela não estiver em Deus, ela estará no vazio, e no vazio não há felicidade, não há segurança, não há proteção. Ele está dizendo aqui: no passado, qualquer um que tentassem devorar vocês, eu me levantava contra eles, eu protegia vocês. Quando o exército de Faraó tentou alcançar vocês, as águas se abriram, vocês passaram, e o exército foi afogado nas águas, porque estavam perseguindo vocês. Ele dizia: eu protegia vocês, mas agora, o que é que vocês encontraram de injusto em mim? Olha Deus descendo a esse nível. Ele é um Deus de amor, não é? É por isso que a gente diz: Deus é amor. Ele ama você. Ele agora está vindo nesse nível, nessa argumentação, para você ver que Ele dá chance, que Ele dá oportunidade. E aí, Ele faz essas colocações todas, dizendo: por que vocês se afastaram e foram embora do nada? Foram em busca do nada. Depois ele diz: eu coloquei vocês num lugar maravilhoso. Olha, Jeremias 2:7, e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os governadores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após outros deuses de nenhum proveito.
Então a coisa ficou apenas mecânica e não havia mais apego ao Senhor, não havia mais adoração, não havia mais louvor, e o povo, numa boa, se esqueceu. Como é que você está reagindo quando você está com saúde, com dinheiro, com recursos, os seus negócios indo de vento em popa? Como é que você se comporta? Você tem algum tempo para Deus? Ou você se ocupa só em satisfazer o seu Deus, passa a ser o seu próprio ventre? Deus pondera e pesa tudo isto. Quando é que você volta para Deus? É só na hora do aperto? Ou você tem um coração devotado a Deus a todo tempo, a toda hora? Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as novilhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Como é que você reage diante das perdas da vida? Porque nenhum de nós vamos ganhar todas aqui. Vai ter momentos de perdas para a gente refletir, para a gente parar com a nossa arrogância, para a gente parar com a nossa soberba, para a gente deixar de se achar o mais esperto, aquele que é capaz de passar ileso em tudo e em todos, aquele capaz de tirar todas as vantagens. Não, meu filho, Deus mantém alguns apertos para a gente parar e refletir, e hoje aqui esta noite Ele está nos advertindo, assim como advertiu o seu povo, porque o povo de Deus está aqui e Ele ama. Ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Ele ama você, Ele te ama, tenha certeza absoluta disto. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não tem os queridinhos, Ele tem filhos amados. Você está hoje aqui ouvindo a voz desse Pai, que está dizendo, argumentando para ver se você desperta. O que é que houve em mim que você está me deixando de lado? E Ele questionou dessa forma o povo nessa época aqui. Então Ele vem e traz essas advertências. Depois Deus fala e desafia o povo. Sabe o que Deus desafiou o povo através de Neemias? Disse o seguinte: saia agora, veja mesmo como está escrito aqui no capítulo, versículo 10. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre, e vede, mandai inquirir aos beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Olha lá, vejam, busquem, examinem e veja se já aconteceu algo assim. Deus falando. Verso 11: acaso há notícia de alguma nação que tenha trocado os seus deuses? E eles na realidade nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. É grave ou não é? Deus chega e diz: veja que na história não há isso. Veja que as nações politeístas,
idólatras, que não conheceram a graça de Deus, a lei de Deus. Esse povo construíram ídolos, mas eles nunca abandonam os seus ídolos, mesmo que eles não façam nada. Eles têm mão, mas não apalpam, ouvidos não ouvem, olhos não vê, pés, mas não andam. Todavia esse povo carrega-os, às vezes no andor, com uma devoção maior do que muitos que conhecem o Senhor e querem tratar Deus em último lugar ou em segundo lugar. Deus ou fica na tua vida em primeiro lugar ou em lugar nenhum. Fique sabendo disso. Então ele chega aqui e diz: olha, não há na história nação que troque os seus deuses. Eles podem até criar um panteão cada vez maior, eles podem associar outros nomes, outros deuses, fazer um amontoado de deuses e de ídolos, mas eles não os abandonam. E Deus está dizendo aqui: todavia o meu povo, que comeu na minha mão pão descido dos céus, o maná, o meu povo que eu fiz passar pelo mar, o meu povo que eu venci as nações para dar a eles a terra, esse povo me esquece, me abandona. Quando nação nenhuma faz isto, então é outro toque aqui para a gente. Como é que está você? Os seus ídolos. O dinheiro é um ídolo. Os recursos deste mundo muitas vezes querem nos roubar a atenção. Talvez o ídolo seja o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, a sua filha, que você faz uma devoção enorme, exacerbada, exagerada, descontrolada, e você tem uma dedicação tal que absorve você completamente, e você esquece a casa do Senhor, você esquece a palavra, você não louva, não adora, não bendiz, você pega um carro de uma cidade para outra e você às vezes vai sozinho, mas não fala com Deus, não clama a Deus. Às vezes você geme, chora e você recorre a tudo que é recursos da medicina para ver se resolve a tua dor, o teu problema, para ver se te dá um alento, e você recorre a tudo e a todos, mas você não recorre ao Deus que te fez, que te criou, que te deu saúde, que te faz respirar, que faz com que você ande e caminhe. Esse Deus muitas vezes está esquecido. E olha que Ele é o Deus mais viável, mais presente. Ele não está apenas dentro dessa casa durante 2 horas, Ele está contigo no teu caminhar, no teu trabalho, na tua família, na tua casa, no teu quarto, na tua cozinha, aonde você estiver, Ele está, e Ele quer ser adorado com um amor verdadeiro no teu coração, e com uma disposição de obedecê-lo, de guardar a sua palavra. Ele quer que você tenha uma espiritualidade centrada, equilibrada, porque você está nas mãos dEle. Por aqui você está passando. Este mundo não oferece a nenhum de nós uma residência estável, uma saúde duradoura, uma vida perene. Não, nós estamos nos altos e baixos desta vida, e nós estamos indo como a nuvem que passa, como uma vela que acende e apaga, como a neblina. Então Ele está dizendo: eu tenho a eternidade para te introduzir na minha glória. E diz aqui para o povo: vocês deixaram a minha glória pelo vazio. Aí a pessoa pensa que dinheiro vai preencher tudo. Meu filho, não se engane. Deus está te advertindo hoje, aqui e agora, dizendo: tome esses cuidados todos. Depois que Ele manda procurar
nas nações e na história, ele ainda agora faz uma convocação ao universo. Como a voz dele é a voz que se faz ouvir em todas as partes, olha o que Deus diz através desse profetazinho que estava com medo a princípio. Versículo 12: espantai-vos disso, todo o universo, ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Jeová, o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte da água da vida, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Ele está dizendo aqui, olha, com toda a fartura, com todo o meu poder, com toda a minha glória, com a minha capacidade de proteção, de alimentá-los, de vesti-los, de cuidar deles, com toda esse manancial de águas vivas que ele dizia, sou eu mesmo. Eles me largam, me deixam, me dão as costas e vão cavar poços rachados, cisternas rotas, lugar que não retém nenhuma gota de água. Então veja a loucura, por isso os céus ficam estarrecidos, por isso o universo todo para em protesto, conforme o convite divino para mostrar o absurdo de que o homem é capaz. Ele, o manancial das águas vivas. Foi tudo o que Jesus disse, não é? Jesus chegou no último dia da festa em Jerusalém e disse, olha, vocês todos que têm sede, venham beber em mim, venham se saciar em mim, venham se satisfazer em mim, venham se refastelar em mim, venham degustar em mim, venham experimentar e saborear de mim. Ele não diz, eu sou a fonte da água da vida, quem quiser venha a mim e veja apenas, não. Ele diz, venha e beba, venha e se aproxime, venha e possua, venha e se sacie, venha e se envolva. Jesus quer entrar na tua vida, Jesus quer participar contigo na tua mesa, Jesus quer ser a tua alegria, Jesus quer te abastecer nesta noite. É somente você abrir o coração e dizer, eu quero felicidade, eu quero alegria, eu quero sair do vazio, do nulo, e quero entrar na fonte da sabedoria de Deus, que é Jesus. Ele tem um tesouro. Ele diz que vai adiante de nós e aplana os caminhos tortuosos e abre as portas de bronze, despedaçando os seus ferrolhos de ferro, e nos dá os tesouros escondidos que a gente ainda não conheceu. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus tem um caminho excelente para você nesta noite. Ele quer escancarar as portas. Ele quer abrir aquelas portas que não adianta nem você bater. Você já imaginou você batendo numa porta de bronze, trancada com ferrolhos de ferro? Você não vai entrar nunca, meu irmão. Você vai perder essa batalha. Mas Ele está dizendo, eu quero me colocar na sua frente e eu quero despedaçar tudo isto e te fazer passar na avenida da felicidade, da segurança, da paz. É isso que Ele quer te dar. Então Ele chega e diz isto. Porque, gente, o mesmo Jeremias, no capítulo 17, verso 5,
Ele chegou a dizer: olha, assim diz Jeová o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas afasta o seu coração do Senhor. Se você se afastou do Senhor, se você esqueceu a Deus, então você é um perdedor contumaz, você está sob maldição. É isso que está dito. Porque por mais que você possua, aqui ele diz a pessoa: eu posso confiar no homem, mas o que eu não posso é afastar o meu coração do Senhor, porque a prioridade é o Senhor. Aí depois nós vamos confiar, sim, nós vamos lutar pelos bens materiais, sim, há uma luta saudável por isso aqui, é sabedoria, é condição para a gente viver, é inteligência de Deus, para a gente lutar também pelas coisas aqui, mas o primeiro lugar tem que ser do Senhor. É maldito como o povo estava sendo maldito aqui, porque se abraçou com as coisas do mundo, possuir a terra que era boa, e esqueceu a Deus, aí redunda em maldição. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é o que o próprio Jeremias diz. E ele nos dá todas essas informações importantes. Em quinto lugar, eu gostaria de destacar para vocês uma outra fala desse profeta, dizendo o seguinte: Deus anuncia julgamento. Isso não vai ficar assim. Eles não vão ficar lá naquela terrinha boa, fértil, tranquilos. Não. Jeová diz: olha, vocês tomaram um rumo diferente, então há de vir coisa pesada aí. Aí ele disse: Jeremias, você está vendo o quê? Aí Jeremias disse: eu estou vendo um ramo de amendoeira. Aí Deus disse: você viu muito bem, viu? Porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mas não parou por aí. Em seguida ele disse: o que é que você está vendo agora? Aí ele disse: eu estou vendo uma panela fervendo. Ela do norte inclinada para cá. Era Judá. Se ela está lá no norte fervendo, está inclinada para cá. Aí Deus diz: é de lá. É do norte que vai vir o mal. É do norte que vai vir o julgamento. É do norte que vai vir as nações. Eles vão montar tronos aqui na porta de Jerusalém, vai cercar essa cidade, vai destruir tudo. E veio então o período do cativeiro. Por que o cativeiro? Porque o povo se esqueceu de Deus. Tem tanta gente no cativeiro deste mundo, preso, trancados, infelizes, a cabeça cheia de preocupações, não tem paz no coração, não tem comunhão com Deus, não sabe mais orar, o pecado encobre tudo, e Deus sendo o mesmo Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, mas as pessoas não querem Deus, não querem. Resultado: julgamento divino. Olha lá: e a palavra de Jeová veio a mim indagando. O que, aliás, já falei sobre essa parte aqui. Ele diz agora o seguinte: o castigo devido virá. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nesses termos: o que estás vendo? Ao que respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada para o norte, para cá. E Deus diz no verso 14: então Jeová me esclareceu, do norte derramar-se-á desgraça sobre todos os habitantes desta terra, porquanto eis que eu estou convocando todos os povos do reino do norte, afirma Jeová,
eles virão e cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, em redor de suas muralhas e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos, pois toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incensos a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Ele está dizendo, eles agora são adoradores de imagens que eles próprios construíram, e eles me deixam, eles não me prestam culto. Eles oferecem os seus perfumes, eles oferecem as suas devoções a esses ídolos todos. Portanto, virá sobre eles o meu juízo, porque para Deus estabelecer o juízo, é só Ele suspender a graça, porque o mal está forçando o tempo inteiro. Ele não nos destrói por causa da misericórdia do Senhor. Se Ele suspende a mão, a desgraça acontece, meu irmão. Então o que ele está dizendo aqui, o mal virá. Porque olha, ele já tinha dito isso em 2º livro das Crônicas, a um rei chamado Asa. E ele tinha advertido a ele no capítulo 15, verso 2. Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Eis que Jeová o Senhor está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonares, de igual modo ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao seu ensino, e sem nenhum sacerdote que ao menos os ensinasse a lei. Então ele está dizendo aqui, é possível que o povo, deixando a ele e insistindo no erro, ele também os deixará. Por que é que esse mundo, esse Brasil está como está, hein? Por que será? Será se Deus nunca falou na consciência deste povo? Será se esses ladrões todos que estão espalhados aí não ouviram de manhã, de madrugada, ao acordar, o peso da consciência, a luz amarela acendendo, piscando, a luz vermelha dizendo não ultrapasse, a falta de sono dizendo eu estou emaranhado aqui, e nada de quebrantamento, nada de arrependimento, uma obstinação louca. E o que é que resolve uma pessoa assim? O que é que vai resolver o problema dela? É um julgamento maior, e o juiz de toda a terra está no trono, é ele que permanece no trono, é ele que faz justiça e juízo aonde ele quiser. Então ele está aqui agora advertindo o povo. Contudo, quando em meio à sua angústia eles voltaram seus corações para Jeová, o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, logo o acharam. Quando eles buscavam de todo o coração, eles achavam, mas quando insistia no erro, eles se perdiam no caminho. Porque Deus, como juiz de toda a terra, ele tem medidas de juízo. Olha o que Jesus chegou a ensinar em Lucas 12:47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem agem para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito for dado, muito mais será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então ele é justo em toda essa aplicação
aplicabilidade da sua justiça. Então o Israel sabia, Judá sabia quem era Deus, tinha as recomendações, mas era uma questão de obstinação. Você conhece a verdade, você sabe que só há um Deus verdadeiro nos céus e na terra, e porque você não se curva, você já recebeu mais. Então não insista no erro, porque ele diz através do mesmo profeta no verso 23: entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra, decidiram andar de acordo com os seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo, em vez de me dar a face do respeito. Então ele está dizendo aqui, essas pessoas insistem, elas sabem, eu revelei, então haverá grande severidade, porque ele tem revelado qual a vontade dele. Você sabe o que é bom para você? Então você sabe o que é bom para o seu próximo. Como é que você está agindo? Se ele der vacilo, você rouba? Se não tiver policial na rua, você assalta? Se não tiver ninguém na porta da loja, você pega e leva? Então Deus está pesando tudo isto, gente. É preciso a gente andar com uma consciência cristã. Deus chama todos ao arrependimento. Sabe o que Deus faz agora? Deus pega o profeta, porque o povo era religioso. O problema do Brasil, eu já disse e repito, não é religião. Religião tem até demais. Se diminuísse um pouco era até melhor. Muito melhor. Se algumas delas deixassem de existir, faziam um bem enorme à sociedade, ao povo. Porque o problema não é ter uma religião. Ele diz aqui, olha, sabe onde você vai ficar agora, Jeremias? Você vai para a porta do templo. Porque o povo se gaba do templo. Veja que coisa chocante está dita aqui, a partir do verso 1. Esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias da parte de Jeová, o Senhor. Coloca-te junto à porta do templo de Jeová e prega esta mensagem: escutai a palavra do Senhor, vós todos judeus, que entrais por estas portas para adorardes Jeová. Olha lá, o povo entrava na porta do templo para adorar Jeová. Olha a proforma, tudo bonitinho. A mecânica funcionando uma maravilha, a agenda certa. Mas veja com que intenção? A pretexto de adorar. Mas olha o que é que Deus via. Para adorar de Jeová, assim declara Jeová, o Todo-Poderoso, Deus de Israel. Olha o que a mensagem ao povo: corrigi a vossa maneira de ser e de proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não deposites a vossa confiança em discursos mentirosos, que apenas alardeiam a religião, apresenta a denominação, apresenta uma performance religiosa apenas. Aí ele está dizendo, apenas alardeiam, e diz: este é o templo de Jeová, vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. Verso 5, porquanto
se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo os farei habitar neste lugar, na terra que concedi aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Ele está dizendo, se vocês se corrigirem, vai ter jeito. Agora, se vocês não se corrigirem, não adianta entrar no templo, ou apenas fazer discursos e dizer, esta é a casa do Senhor, é o templo do Senhor, ou eu vim à casa do Senhor, está tudo resolvido. Ele está dizendo, corrijam-se. Convertam-se. Não adianta frequência a lugar nenhum, se não houver quebrantamento de alma, se não houver arrependimento pelo pecado, se não houver um constrangimento que nos leve a buscar a Deus e renunciar às maldades do nosso coração. Não adianta a gente estar cheio de intrigados, de gente com quem a gente quebrou os relacionamentos, se a gente não tem nenhuma capacidade de dizer, me perdoe, eu errei, eu não posso nem corrigir o que fiz, mas eu estou aqui reconhecendo, porque eu estou diante de um Deus justo, e eu sei que Ele é poderoso para me salvar, e é poderoso para me condenar. Porque eu que condeno a mim mesmo, escolhendo o mal e deixando-o, e para estar com Deus, Ele diz, quem quiser caminhar com Ele, tem que andar como Ele andou. Então é preciso a gente buscar essa correção, e gente, finalmente, Ele diz nesta hora, o que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está Deus nessa hora dizendo que tem solução para a gente, tem solução para você, tem solução para mim, tem solução para todos nós, se houver sinceridade no nosso coração, se a gente buscar de verdade, porque não adianta, meu filho, querer buscar, mas não largar os maus caminhos, querer buscar e não se converter, querer buscar sem se humilhar, não adianta. Se humilhar diante de Deus, reconhecer os seus próprios pecados e assim confessá-los. E aqueles que escondem os seus pecados nunca prosperam, mas aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Se tem alguém aqui dentro nesta noite que ainda não fez a sua decisão, e nessa hora quer entregar sua vida a Jesus, quer se voltar para o Senhor, quer vir aos braços do Deus eterno, se tiver alguém que ainda não fez sua decisão, esta é a sua vez, esta é a sua oportunidade, esse é o momento. Deus abençoe, que alegria, que bênção, oh glória a Jesus. Venha cá, meu querido. Aqui está uma vida, suba para cá. Igreja Assembleia de Deus, a harmonia.